Assim como eu e você, Jesus também tinha hábitos. E hoje a gente vai falar de 4 deles que nós podemos replicar e, vendo como o Mestre fez, nos incentiva e nos mostra como fazer e como esses hábitos podem melhorar a nossa vida com o Pai. O primeiro hábito de Jesus é que Jesus ele orava. Ele orava tanto com os amigos, como também tinha o seu momento, o seu tempo para orar com Deus, o seu tempo sozinho, só ele e o Pai, só ele e o Espírito Santo juntos. Mas também tinha os momentos onde ele orava em grupo, onde ele orava com os seus discípulos, onde ele pegava na mão, onde ele abraçava, onde ele estava junto para orar, onde estava intercedendo também, orando por alguém. João 6,11 diz que Jesus ele pega o pão e ele dá graça. É na multiplicações dos pães e dos peixes, ele dá graça a Deus e assim ele parte o pão, né? Ele sai distribuindo. E então Jesus ele orava na multidão, mas também Jesus ele tem momento que ele se retira para o deserto para orar, um momento de oração mais sozinho, mais ele e o Pai, mais íntimo. Então isso me ensina que não importa se eu estou na multidão, eu também tenho que orar, mas eu não posso negligenciar o meu tempo de oração sozinho com Cristo. Aquele momento de se derramar, aquele momento de abrir o coração, aquele momento de tirar qualquer máscara e ser totalmente eu, ser totalmente a essência que Deus espera de mim naquele momento de oração, sem precisar medir palavras, sem precisar ser algo que a gente não é, o que a sociedade espera que nós somos, simplesmente poder um momento entre eu e o Pai, um momento único de oração, um momento sozinho. O segundo hábito é que Jesus, ele andava com os amigos. E esse hábito me ensina que sozinho a gente também não chega a lugar nenhum. Nós fomos chamados como igreja, corpo de Cristo. Fomos chamados para amar o próximo como a nós mesmos, ou melhor, como Cristo nos amou. Então, claramente, o caminho de alguém sozinho, que acha que não precisa de amigos, que acha que não precisa de ninguém, é um caminho errado. Jesus, ele ensina através do seu exemplo e através da sua palavra que o hábito de você andar com amigos, andar com pessoas sérias em Cristo, ele pode sim mudar sua vida, principalmente em momentos de dores e maiores angústias, porque o próprio Jesus, quando ele está lá no Getsemane e ele fala a minha alma tá com peso de morte, a minha alma tá aflita, tá complicado. E aí ele pega Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e fala: olha, fiquem aqui comigo e vigiem comigo, porque eu estou muito aflito. E Jesus estava de fato aflito. A gente sabe que Jesus, ele sendo Deus, ele vem como servo, ele não usurpa da forma de Deus. Então, as mesmas tentações que nós sofremos, Cristo também sofreu, as dores, a sensação física, a angústia. E Cristo, naquele momento do ápice da angústia no Getsemane, ele tinha o hábito de ter bons amigos por perto. E aquilo fez com que ele pudesse ter com quem contar. O terceiro hábito é que Jesus ensinava. Ensinar é um hábito que você pode achar que não é para você, ou que você não nasceu para ensinar. Isso não é verdade. Jesus, através do seu próprio testemunho, ele nos ensina que é bom ensinar. Por quê? Porque ele fala, ide e pregai o evangelho. O que é pregar o evangelho? Não significa que você vai ter que falar grego, falar hebraico. Não, você vai anunciar as boas novas, você vai ensinar o que é o evangelho. O que é o evangelho? Em poucas palavras, óbvio, resumindo, Cristo veio e morreu pelos meus e pelos seus pecados. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Então, o hábito de ensinar e ensinar sobre Cristo, ele tanto vai encher a pessoa com quem você está ensinando, como vai encher você mesmo. Porque existe um velho ditado que diz que o melhor jeito de aprender algo é ensinando. Então, toda vez que você fala sobre Cristo, você, além de estar plantando uma semente, você está regando a sua própria árvore, porque você está saindo fortalecido daquilo. E o quarto hábito é Jesus lia as Escrituras. Gente, é incrível quando eu escuto que eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu não leio a Bíblia porque é umas palavras difíceis. Eu não leio a Bíblia porque. Gente, não tem como a gente ser cristão e não ler a Bíblia. O próprio Jesus lia as Escrituras, mesmo ele
sabendo, mesmo ele sendo quem inspirou a escrever, mesmo ele sendo o dono de tudo, ele lia as escrituras. Tem uma passagem que diz que Jesus ele foi ler na sinagoga, e lendo na sinagoga, em Lucas 4,16, diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E o mais engraçado dessa passagem é que Jesus ele leu Isaías 61. Isaías 61 é uma passagem que falava sobre o próprio Jesus. Então, Jesus, ele, mesmo sendo ele que inspirou toda a escritura, ele ainda tinha o hábito de ler e ele ainda leu sobre ele mesmo. Porque quando ele acaba aquela leitura, ele fala: Olha, hoje se cumpriu isso que vocês acabaram de ouvir. Se você tiver curiosidade, dá uma lida em Isaías 61, em Lucas 4, que você vai saber que Cristo, ele lê sobre ele mesmo na sinagoga. Então era um hábito de Jesus de ler, de estudar as escrituras, de ensinar, de orar e de andar com os amigos. E esses hábitos, eles nos ensinam e nos mostram que práticas às vezes simples, né? A gente acha que são coisas mirabolantes e coisas mágicas, estratosféricas, não, mas hábitos simples faz com que nós tenhamos uma vida saudável com Cristo, uma caminhada em, em alinhamento com o Espírito Santo. E Jesus nos ensina através desses 4 hábitos, há muitos outros, mas eu separei esses 4 porque são hábitos que eu posso praticar, que você pode praticar, que a gente pode começar hoje. Você pode muito bem orar com alguém, você pode muito bem orar sozinho, você pode muito bem chamar algum amigo no momento de angústia, ou ser um amigo nesse momento de angústia, e você pode ensinar as escrituras, você pode ler, você pode fazer esses hábitos praticar, que você vai ver que isso vai de fato trazer só coisas boas para a sua vida, porque Cristo ele nos ensina além das palavras. A gente, para ser parecido com Cristo, não é apenas replicar o que ele falava, mas ser como ele. Agir como ele agiria. Uma coisa que eu gosto muito de usar é quando eu estou em dúvida: Cristo faria isso no meu lugar? Será que eu poderia chamar Cristo para fazer tal coisa? Porque às vezes eu tenho dúvida: isso é pecado ou não? Aí eu penso: nossa, se eu chamasse Jesus para fazer isso, será? Sabe? Então, assim, a gente sempre traz à memória Cristo. Então, que Deus abençoe e que você possa praticar esses hábitos para conseguir ter uma mudança na sua vida.